Pastor, é possível vencer a ansiedade? É possível, mas antes de mais nada, é necessário falar que toda abordagem que eu vou fazer a partir de agora são abordagens bíblicas e biblicamente eu posso afirmar para você que é possível viver de forma que a ansiedade não te domine. Então, eu já estou deixando claro que a ansiedade ela vai bater a sua porta, ela vai de alguma forma tentar te paralisar, mas eu vou te dar, por meio da palavra de Deus, pelo menos 4 ou 5 estratégias bíblicas para você, de alguma forma, superar, suprimir essa ansiedade. Então, essa ansiedade não vai te parar. E eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. E eu já abro um parênteses dizendo que tem muita gente que fala que a ansiedade é o mal do século. Bem, eu posso até afirmar que sim, a gente observa números de casos recorrentes de pessoas que têm sofrido muito com ansiedade. Mas, meu irmão, a ansiedade é falada há mais de 2000 anos por meio da palavra de Deus. Então você vai ver o diagnóstico segundo Jesus de como vencer a ansiedade, de como olhar a nossa vida em um outro prisma, de forma que a ansiedade não vai te parar. Uma vez eu ouvi uma frase que julguei muito interessante, vou dividir contigo, que a ansiedade é um excesso de futuro. E eu concordo com essa frase. Até porque, se você for imaginar, é bom nós sonharmos, termos grandes expectativas, termos planejamentos, enfim, ter aquele desejo de que aquilo que você planejou aconteça. Isso aí, até aí não há problema nenhum. O problema é quando esse excesso de futuro te rouba do presente. Você está desconectado com o tempo presente. Então você percebe que sim, a ansiedade ela provoca exatamente isso. A pessoa roubada do tempo presente, a cabeça dela não está conectada no hoje, no agora e somente no futuro. E isso é ruim, porque as coisas estão acontecendo no teu presente. E o teu presente, a forma que você vive o teu presente, determina sim como será o seu futuro, tá bom? Então, antes de mais nada, eu sou o pastor Felipe Gama e quero, por meio de uma abordagem bíblica, ajudar você a superar e viver de uma forma que a ansiedade não te paralise, tá bom? Antes de mais nada, curta, compartilhe, faça com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas, tá bom? O texto que nós vamos usar é o texto de Mateus do capítulo 6. Você pode abrir na sua casa, ou então você pode de alguma forma depois anotar, enfim. Repare o que esse texto vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, é Jesus dizendo, em meio ao Sermão da Montanha, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, ele logo no início do seu ministério, ele prega isso aqui, ó, Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Bem, pode ser exatamente o que você esteja vivendo nesse momento. E eu já abro esse momento para poder falar sobre a diferença entre estar, andar e ser ansioso. É muito importante você entender isso aqui. Olha a diferença, são processos. A ansiedade, ela se manifesta em processos na sua vida. E se você, por um acaso, tem andado ansioso, esse é o momento de você cortar isso, dar um estanque nisso. Ele está falando, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então eu posso dizer para você que com a ansiedade você pode estar ansioso, andar ansioso e ser ansioso. O andar ansioso é o meio desse processo. Tudo começa quando você fica ansioso. Ou seja, quando você fica, é algo pontual, é algo momentâneo, é algo que bateu na sua mente, gerou uma preocupação. E aí, meu irmão, você é ser humano, você, como ser humano, desenvolve essa angústia por, de repente, você não saber o que fazer, ou de você estar esperando algo acontecer e que não acontece. Você ficou ansioso devido a um momento da sua vida. Mas quando esse momento se reverbera, repete, vai se repetindo ao longo dos dias, aí sabe o que acontece? Você passa a andar ansioso. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Repare que tudo começa quando você fica ansioso, quando esse ficar se repete ao longo dos dias, você anda ansioso, e depois de andar ansioso, quando você anda demais ansioso, isso começa a roubar as suas características e então você se torna ansioso. É quando eu falo, eu sou ansioso. Não mais você fica, não mais você anda. Agora a ansiedade, ela tem mudado a sua forma de ser e a sua essência. Quando Jesus fala não andeis, é porque ele está dizendo a você que está no meio desse processo. Esse é o momento de você largar essa ansiedade, não permitir que ela te domine, tá bom? Então ele continua dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bem, você vai reparar que ele está falando sobre necessidades básicas da vida: comer, beber e vestir. E ele está falando, não fique ansioso por causa disso. Agora vamos lá, você que é um trabalhador formal, você que tem filho, você que tem uma família, você que tem uma casa, não é isso que tem tirado a tua paz? Vamos ser francos. Todos os dias nós vemos essa correria, não dá para pagar conta, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho que ter 3... E aí, meu irmão, a grande verdade é que eu não quero roubar e de forma alguma não quero anular a tua estratégia, não. Mas vamos parar para pensar que a gente tem perdido a nossa vida tentando ter uma vida melhor. É um paradoxo isso, mas o que tem roubado a tua vida é a tentativa de ter uma vida melhor. E é exatamente o que Jesus está falando aqui. Não andeis ansiosos pelo que comer, beber e vestir. Aí você me pergunta, tá bom, pastor, mas como então eu não vou atentar para essas coisas? Então, como eu disse, eu vou te apresentar 4 estratégias e a última, então, querido, fica até o final que você vai se surpreender com essas dicas, tá? Primeira estratégia está lá no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Bem, de repente essa linguagem côvado pode ser um pouco complexa para você, mas eu quero traduzir de uma forma mais fácil. Qual de vocês consegue de alguma forma dizer que a ansiedade mudou para melhor a sua vida? É o que Jesus está querendo dizer. Qual de vocês, agora perguntando aí para você, quem por um acaso, por ter passado uma noite inteira em claro, falou assim, olha, graças a Deus que eu fiquei uma noite em claro, porque agora a minha vida foi resolvida. Pelo contrário, às vezes você vai dormir ou tenta dormir e amanhã, vamos dizer, o dia seguinte é um dia de trabalho, você cheio de preocupação, cheio dessa ansiedade de coisas que você tem que decidir, tomar essas tomadas de decisões, escolhas que você tem que fazer. Meu irmão, você passou a noite inteira em claro e o que aconteceu? Nada. Você não tomou decisão nenhuma, você não resolveu a sua vida e você ainda piora o teu dia seguinte. E ele está dizendo, olha, qual de vocês consegue, por um acaso, com a ansiedade, mudar o curso da sua vida? Para melhor você não consegue. Então, pastor, qual é a estratégia? Aprenda. 2 pontos. Aprenda que a ansiedade não tem poder de mudança. Vamos lá? A ansiedade não tem poder de mudança. Para melhor, não tem essa capacidade. Então, às vezes, a gente tem a falsa sensação de que estar preocupado com algo nos dá a utilidade, ou melhor, dá aquele senso de responsabilidade. Eu preciso estar preocupado para mostrar para Deus que eu realmente estou engajado com essa situação. E Jesus não quer isso de você. Pelo contrário, porque é por essa ansiedade que isso tem de alguma forma refletido em todas as áreas da sua vida. Tem gente que não ora, tem gente que não busca mais ao Senhor, que a mente dela está desconectada, como eu disse, com o presente. Então preste bem atenção, porque é possível ter uma noite de paz, uma noite de sono tranquila, mesmo estando passando por momentos difíceis que exijam de você, entre aspas, que você esteja ansioso. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar fazendo movimento. Não, eu preciso demonstrar que eu estou fazendo alguma coisa. E, meu irmão, fazer de tudo nem sempre é fazer o necessário. Então, você de repente tem engajado, investido toda a tua vida em prol de uma solução que de repente não virá com esforço de trabalho. Que o Senhor, por meio dessa palavra, te traga a paz de entender que tem coisas que basta você buscar o direcionamento de Deus, minimizar esforços e fazer o esforço certo, de ir em direção ao que o Senhor tem para a tua vida. Então para de tentar de tudo, para de tentar demonstrar para as pessoas que você, olha como eu estou me esforçando. Não é assim, querido. Nem todo esforço é útil. Então, qual de vocês conseguiu mudar, por melhor que estivesse, por melhor que fosse a intenção, a sua vida por causa da ansiedade? Pelo contrário, a ansiedade mais te paralisa do que propriamente paralisa no sentido de não permitir que os planos do Senhor aconteçam na sua vida, do que propriamente te beneficiar. Então, a primeira estratégia é você colocar no seu coração, na sua mente, de que a ansiedade ela não tem poder de mudança para melhor.
Tá bom? Então, pastor, mas isso é uma frase de efeito? Não é uma frase de efeito. É um princípio bíblico que nós estamos vendo aqui. Não andeis ansiosos. Como? Bem, então eu já entendi que essa preocupação, ela não vai promover na minha vida a mudança que eu preciso. Então, não fica preocupado. Não se ligue nessa preocupação, porque senão a gente só perde tempo na nossa vida. Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, parece simples, meu irmão, mas às vezes é difícil de aplicar na nossa vida. Então é uma estratégia. Segunda estratégia é, versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis, não é isso que acontece? Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Olha o que ele vai dizer. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentio é aquele que não judeu, né? No contexto aqui que Jesus está falando. Então as pessoas que não tinham entendimento ou que não têm entendimento que ficam com essa preocupação, ou deveriam estar com essa preocupação. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha o que ele vai dizer agora. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Segunda estratégia, apresente todas as tuas necessidades para o Senhor. Todas elas, inclusive aquelas que você consegue arcar, aquelas que você tem um domínio sobre elas, apresente todas as tuas necessidades para o Senhor. Pastor, mas está dizendo aqui que o Senhor conhece todas elas, mas o apresentar para o Senhor não é para que Deus saiba, é para que você reconheça, porque às vezes a gente só reconhece quando o bicho está pegando, quando a gente perde totalmente o controle. Então, pastor, eu tenho um trabalho estável, eu tenho a vida estável, a minha família é estável, está todo mundo na casa do Senhor, e isso é o que menos importa. Estou dizendo a você, você precisa apresentar todas as áreas da sua vida para o Senhor. Não é à toa que Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele fala em meio à oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bem, se o pão é nosso, por que eu tenho que pedir? Tem coisas que o Senhor já reservou para a sua vida, mas é necessário que eu entenda que aquilo que ainda, independente de ser meu ou não, você sabe que toda boa dádiva, toda provisão, ela vem do Senhor sobre a sua vida. Então perceba que o Senhor conhece a tua necessidade, mas é necessário que eu reconheça a minha dependência ao Senhor. Por mais que você tenha força de trabalho, que você tenha capacidade estrutural, vamos dizer assim, de trazer uma resposta para a sua vida, eu vou trazer para você um texto bíblico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mesmo que você tenha condição de resolver sozinho, aparentemente, apresente ao Senhor todas as tuas necessidades. Isso vai diminuir e muito o teu nível de ansiedade. Vamos para a terceira estratégia. Quarta e última estratégia, você vai falar assim, pastor, mas que irresponsabilidade. Não fica assim, não. Aguenta firme aí, porque eu sei que às vezes confronta, mas isso aqui é segundo a própria palavra. De repente você vai ouvir essa quarta estratégia e vai falar assim, isso é muita irresponsabilidade, eu não tenho condição de fazer isso. Meu irmão, de alguma forma eu tenho aplicado isso na minha vida e olha, você não tem ideia de como isso tem me ajudado. Muito. Eu como pastor, além de pastor, eu trabalho, tenho a minha família, filhos, então é muita coisa às vezes para a gente administrar. E depois que eu comecei a entender com profundidade isso aqui, isso me ajudou muito a lidar com essa minha rotina de vida. Quarta e última estratégia, portanto, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Lembra do excesso de futuro? Ele vai seguir. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, melhor dizendo, o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Quarta estratégia, segura aí, bota o cinto de segurança. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Meu Deus, me bate não, mais uma vez. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Como assim, pastor? Mais uma vez, o excesso de futuro. Tem coisas que, sendo amanhã, você não consegue resolver hoje. E se você não consegue resolver hoje, mudar hoje, por que você vai se preocupar hoje? Pastor, mas eu tenho que me antecipar aos problemas. Eu sei, eu como humano igual a você, às vezes eu tento fazer isso. Mas tem coisas que a gente não consegue antecipar. E aí a gente fica com a mente setorizada nesse problema. E aí ele vai dizer assim, olha que coisa, o amanhã trará os seus cuidados. Guarda isso, o amanhã trará os seus cuidados.
E aí ele vai dizer logo em seguida: basta ao dia o seu próprio mal. Significa que quando o meu amanhã é um dia mau, o amanhã trará os seus cuidados. Existem respostas, soluções e cuidados que nós só vamos ter no dia em que o mal se manifesta. Então não adianta sofrer antecipadamente o dia mau e não ter o cuidado referente a esse dia ruim. Então a gente percebe que sim, a gente precisa de alguma forma tirar um pouco esse ranço de eu tenho que ser útil, eu tenho que fazer alguma coisa e permitir que o Senhor traga a cada dia o seu devido cuidado. Eu sei que no mundo nós temos aflição, mas olha o que Jesus diz: mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A cada dia mal, nós temos uma dose de ânimo. Então não adianta antecipar o mal de um outro dia, se o ânimo que eu tenho é para viver o dia de hoje. Então, tem gente antecipando, igual férias, 13º, tem gente tentando antecipar o problema do dia seguinte. Se você não tem como mudar hoje, não antecipe isso. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Não é irresponsabilidade, é princípio bíblico. Para que você viva melhor, não ande e não se torne ansioso. O propósito de Deus, eu tentei falar de uma forma bem leve, o propósito de Deus é fazer com que você rompa e viva a plenitude na sua presença. Mas isso, na maioria das vezes, vai se manifestar em dias maus, em dias ruins, em dias de tribulação. E se você quiser, de alguma forma, caminhar em plenitude, é necessário que você aprenda a dominar essa ansiedade. Então a conclusão é: pastor, é possível vencer a ansiedade? Sim, é possível vencer. É possível sumir com ela? Não, mas é possível vencê-la. Então que hoje o Espírito Santo te dê estratégias, já te deu, capacidade, força e domínio sobre isso que tem tirado você do centro da presença de Deus. Tá bom? Que você tenha de alguma forma, tá bom? Que você tenha recebido de Deus. Mais uma vez eu te peço, nos ajude a crescer esse canal e abençoar ainda mais pessoas. Curta, compartilhe, faça com que esse vídeo abençoe muitas e muitas outras vidas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, fica o meu abraço e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Terceira estratégia, ele vai na sequência desse texto, dizer o seguinte: o Pai conhece todas as suas necessidades. Versículo 33 de Mateus 6, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, tem muita gente boa que interpreta esse versículo errado aqui. Eu não estou aqui para julgá-los, mas eu estou aqui para ensinar o que é certo. Bem, ele no final vai dizer: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo no versículo anterior: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E aí ele está dizendo: todas estas coisas. Esta o quê? Comer, beber e vestir. Está falando sobre necessidades básicas. Mas ele está dizendo a terceira estratégia: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí surge a possível dúvida: pastor, o que é buscar o reino de Deus? É estar na igreja todos os dias? Não, embora isso seja muito bom. Pastor, é fazer parte de todos os departamentos da minha igreja? Não, também não é. É ser missionário e ir para a África? Não, embora isso seja maravilhoso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é permitir que você viva conforme os princípios do Senhor. E esses princípios mudem, transformem a tua forma de pensar. Vou traduzir isso em palavras mais simples. Vamos lá. Se você for agora pegar um avião e for para o Reino Unido, se for para os Estados Unidos, se for para a Rússia, deixa eu te perguntar, você como brasileiro, você nesse novo país, você vai viver conforme as leis, a justiça, os princípios desse novo país ou conforme os princípios do país que você saiu? Bem, é óbvio, você sabe que uma vez que você entre na jurisdição dos Estados Unidos, você passa a ser
julgado, você passa a ser regido pelas leis locais. Então ele está dizendo, olha o que Jesus está dizendo, busque o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está querendo dizer o seguinte, a partir do momento que eu atraio o reino de Deus para a minha vida, a minha forma de ser conduzido tem que se tornar diferente. Se uma vez eu coloco o reino de Deus, que é diferente da obra de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, a minha prioridade passa a mudar. Porque quando nós estamos muito presos ao reino dessa terra, as nossas prioridades são conforme o reino dessa terra. Quando nossa prioridade está com o coração do reino, a nossa prioridade de vida passa a ser diferente. Tem gente sofrendo e colocando como dificuldade financeira, tem gente falando assim, eu estou em crise. Pô, por que você está em crise? Ah, porque, poxa, eu vou ter que diminuir o meu plano da internet. Ah, por que você está em crise? Ah, porque eu tenho o Amazon Prime, tenho o YouTube, eu vou ter que cortar uma assinatura. Gente, isso não é necessidade, vamos ser francos. E o Senhor está falando assim, se a tua prioridade é estar com o coração no reino de Deus, e o reino de Deus, a palavra diz, olha o que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Outro texto vai dizer, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Bem, se isso é prioridade para você, você passa a ser regido pelo dono do reino, pelo rei, vou ser redundante, tá? Pelo rei do reino. Então, coloca o teu coração no reino de Deus. E reino de Deus é dar prioridade àquilo que Deus considera como prioritário. E eu te pergunto, você sabe o que é prioridade de Deus para a tua vida? Busque entender pela palavra de Deus. Terceira estratégia, busque em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Vamos para a quarta e última estratégia. Quarta e última estratégia, você vai falar assim, pastor, mas que responsabilidade, não fica assim não. Aguenta firme aí, porque eu sei que às vezes confronta, mas isso aqui é segundo a própria palavra. De repente você vai ouvir essa quarta estratégia e vai falar assim, isso é muita irresponsabilidade, eu não tenho condição de fazer isso. Meu irmão, de alguma forma eu tenho aplicado isso na minha vida e olha, você não tem ideia de como isso tem me ajudado. Muito. Eu como pastor, além de pastor, eu trabalho, tenho a minha família, filhos, então é muita coisa às vezes para a gente administrar. E depois que eu comecei a entender com profundidade isso aqui, isso me ajudou e muito a lidar com essa minha rotina de vida. Quarta e última estratégia, portanto, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Lembra do excesso de futuro? Ele vai seguir. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, melhor dizendo, o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Quarta estratégia, segura aí, bota o cinto de segurança. Problema de amanhã, deixe para amanhã. Meu Deus, me bate não, mais uma vez. Problema de amanhã, deixe para amanhã. Como assim, pastor? Mais uma vez, o excesso de futuro. Tem coisas que, sendo amanhã, você não consegue resolver hoje. E se você não consegue resolver hoje, mudar hoje, por que você vai se preocupar hoje? Ah, pastor, mas eu tenho que me antecipar aos problemas. Eu sei, eu como humano igual a você, às vezes eu tento fazer isso. Mas tem coisas que a gente não consegue antecipar. E aí a gente fica com a mente setorizada nesse problema. E aí ele vai dizer assim, olha que coisa, o amanhã trará os seus cuidados. Guarda isso, o amanhã trará os seus cuidados. E aí ele vai dizer logo em seguida, basta ao dia o seu próprio mal. Significa que quando o meu amanhã é um dia mau, o amanhã trará os seus cuidados. Existem respostas, soluções e cuidados que nós só vamos ter no dia em que o mal se manifesta. Então não adianta sofrer antecipadamente o dia mau e não ter o cuidado referente a esse dia ruim. Então a gente percebe que sim, a gente precisa de alguma forma tirar um pouco esse ranço de eu tenho que ser útil, eu tenho que fazer alguma coisa e permitir que o Senhor traga a cada dia o seu devido cuidado. Eu sei que no mundo nós temos aflição, mas olha o que Jesus diz, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A cada dia mal, nós temos uma dose de ânimo. Então não adianta antecipar o mal de um outro dia, se o ânimo que eu tenho é para viver o dia de hoje. Então, tem gente antecipando, igual férias, 13º,
Tem gente tentando antecipar o problema do dia seguinte. Se você não tem como mudar hoje, não antecipe isso. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Não é irresponsabilidade, é princípio bíblico. Para que você viva melhor, não fique, não ande e não se torne ansioso. O propósito de Deus, eu tentei falar de uma forma bem leve, o propósito de Deus é fazer com que você rompa e viva a plenitude na sua presença. Mas isso, na maioria das vezes, vai se manifestar em dias maus, em dias ruins, em dias de tribulação. E se você quiser, de alguma forma, caminhar em plenitude, é necessário que você aprenda a dominar essa ansiedade. Então a conclusão é, pastor, é possível vencer a ansiedade? Sim, é possível vencer. É possível sumir com ela? Não, mas é possível vencê-la. Então que hoje o Espírito Santo te dê estratégias, já te deu, capacidade, força e domínio sobre isso que tem tirado você do centro da presença de Deus. Tá bom? Que você tenha recebido de Deus. Mais uma vez eu te peço, nos ajude a crescer esse canal e abençoar ainda mais pessoas. Curta, compartilhe, faça com que esse vídeo abençoe muitas e muitas outras vidas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, fica o meu abraço e que Deus te abençoe rica e abundantemente.